Bueno, há duas coisas aqui que tenho que acostumbrar-me com o micrófono. Já me ensinaram algo, eu vou tentar fazê-lo, que é esta maneira para que me escutem, né? E que iba a sentar-me, mas é mais difícil para mim estar sentada, então me quedo um pouco assim e sento. Pode ser? Não sei se pode ser. Sim, quando quiera. Está bem. E bueno, a primeira... Vou apagar a luz. Bueno, para começar, me gostaria, e é um prazer, colocar nossas duas bandeiras, Uruguai e Brasil, como eu sou brasileira, e justo que me chamou a atenção, as duas, em la maneira que estão, justamente porque não estaria bem lado a lado, pero mais que isto, eu las vejo mescladas, não? Então, queria contar-lhes de que é um experimento, eu creio que estou passando por esse experimento que passa em nossas fronteiras, em las cidades fronteiriças, como exemplo, Santana, Rivera, El Chuí, Artigas, Iquaraí, e nessas fronteiras, onde as duas culturas se mesclam tanto, vão para o Brasil e também vêm coisas culturais para o Uruguai. Então, me chamou muitíssimo quando vi as duas bandeiras, e aí esse é o sentido, mais de estar lado a lado, veio essa mescla que nos acerca fisicamente, e esse câmbio, esse intercâmbio de culturas, e que passa por el idioma, e aí entro com minha experiência. Não estou em la fronteira, hablo português, pero vivendo acá em Punta del Este, hablo espanhol. Estudei espanhol, pero com el dia a dia, hablando espanhol acá, e em contato, perdona, já senti que está essa diferença, e em contato diário com a família em Brasil, hablo português. Então, estou a todo momento cambiando, português, espanhol, espanhol, português, né? Então, já empiezo a notar que é algo natural que me sale, que já estou, quando hablo espanhol, me saltam palavras em português. Estou falando com a família em português e me saltam palavras em espanhol. Então, o idioma, esse nosso terceiro idioma, portunhol, é uma realidade. E estou vivenciando isso, e não estou na fronteira, estou acá, pero a situação que me toca viver, que é hermosa, pero é isso. Então, quando pensei nisso, me ha dado uma preocupação muito grande, justo por hoje, para falar acá, não? Vou falar portunhol acá. Pero há 2 semanas, não sei se uma semana ou 2 semanas, supe que nosso Jorge, habla portunhol. Então, me tranquilizei, porque se necessitamos um tradutor, vamos a ter um tradutor de lujo aqui, não? Que será Jorge. Lo que queria era justamente desculpar-me. Vou falar mi mejor espanhol, o que me salga, mi mejor espanhol, pero pode ser que sim, salte portunhol, salte uma ou outra palavra em português. Então, quero desculpar-me em primeiro lugar por isso, tá? Em segundo lugar, me gostaria de agradecer ao grupo de los encontros de viernes em La Azotea, Jorge, Graciela, Antonieta, Daniel, Pedro, que fizeram a invitação para falar sobre algo que eu trabalhei desde o ano 1994 hasta minha jubilação em 2024, que foi o Serviço Exterior de Brasil, ou seja, em la diplomacia. Então, pensei, com a invitação, o que falar, que poderia falar. Então, pensei que podia falar algo de que eu penso, de lo que eu sinto, sobre lo que é a diplomacia, ou meu sentimento de lo que deveria ser
a diplomácia, do que deveria ser a diplomácia. E também pensei em falar sobre o serviço exterior brasileiro, sobre sua preparação, sobre a organização, e porque uma das primeiras conversações aqui com a Antonieta, e quando começamos, meu esposo e eu, a frequentar a Carlos Viernes, surgiu o tema e falamos sobre o Itamaraty. Tá? Falar sobre o Itamaraty, falar sobre o Itamaraty é como falar da diplomácia brasileira, porque é como ela é conhecida. Se se habla em Itamaraty, automaticamente se nos leva à diplomácia brasileira, ao serviço brasileiro, serviço exterior brasileiro, é quase como um sinônimo. Não? E a razão de essa associação é que os dois palácios onde funciona o Ministério de Relações Exteriores têm o nome de Itamaraty. O primeiro palácio está em Rio, se me movo aqui, avisar-me, tá? Porque estou aqui lutando com ele. O primeiro palácio em Rio de Janeiro se chama Itamaraty. Sua construção é de 1855, como residência do conde de Itamaraty, daí o nome, porque viveu no palácio que foi construído como residência, o conde e sua família. Não? Hasta que o governo brasileiro comprou o palácio e a partir de 1899 começou a funcionar o Ministério de Relações Exteriores neste palácio. Então, é muito tempo, muitos anos. E quando o palácio se mudou para Brasília, o nome acompanhou. E o palácio que foi construído em Brasília sigue com o nome Itamaraty. O palácio em Brasília foi construído com a finalidade de ser Ministério de Relações Exteriores. Tá? Vamos ver os dois. Então, aqui temos o primeiro em Rio e o segundo em Brasília. Ele está localizado, quem conhece, de repente muitos ou todos, Brasília, em la esplanada de los ministérios, é o primeiro ministério que está junto à la Plaza de los Três Poderes, ¿no? Executivo, Legislativo, Judiciário, e o primeiro ministério que está nessa esplanada é o Ministério de Relações Exteriores. Aqui temos os dois. Né? Aqui uma outra visão para ver mais ou menos o que me gostaria falar sobre um pouco a estrutura física e organizacional do serviço exterior em Brasil. Então, temos a primeira, que é acá, o Palácio, e é um projeto de Oscar Niemeyer, o arquiteto Oscar Niemeyer, e no Palácio temos as oficinas do ministro de Estado, o canciller, seus assessores, secretário-general, que é o segundo em la hierarquia do ministério, e toda a área protocolar. Então, são as três áreas que estão no palácio. Detrás do palácio, vemos este edifício, que ele é igual a todos os outros ministérios da esplanada, só que uma posição que acompanha o palácio. E nesse edifício estão praticamente todas as secretarias e setores do ministério, e abrangendo todas as secretarias, setores, com seus diferentes temas, desde político, econômico, cultural, promoção comercial, os mais diversificados, diferentes temas, então são solucionados, pensados nesse segundo edifício. Detrás desse segundo edifício, há um terceiro que foi construído, é o último a ser construído, também um projeto
de Oscar Niemeyer. Não logrei uma foto que pudesse ensinar-lhe. É um edifício com uma forma redonda, esférica, e onde estão alguns outros setores, que é, por exemplo, setor de informática, arquivo, biblioteca. Está a Fundação Alexandre de Guzmão, que é uma fundação vinculada ao Ministério e tem duas grandes responsabilidades, que é IPRI, que é o Instituto de Pesquisas em Relações Internacionais, ou seja, é um instituto de constante investigação em relações internacionais. E temos também o Centro de Documentação, Centro Histórico de Documentação Diplomática, que estão sobre a responsabilidade desta fundação. Ademais, a biblioteca também está nesse edifício atrás, que é o terceiro. Então, fisicamente, e na questão organizacional, em Brasília, temos o Palácio, esse segundo edifício, e o terceiro, que carinhosamente é conhecido por sua forma, não sei se alguns lo sabem, capaz Luiz, como bolo de noiva, como um pastel de núpcias, por sua forma redonda, não? Então, como é conhecido. E também temos o Ministério, mantém como são escritórios, chamamos escritórios, pero oficinas de representação em algumas cidades do Brasil, para ajudar e facilitar a comunicação das regiões com o Centro Brasília, com o Ministério. Então, temos oficinas em Porto Alegre, Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Belém e também São Paulo e Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro, a oficina está no Palácio. E o museu e o Centro Histórico de Documentação Diplomática também está no Palácio em Rio de Janeiro. Então, esta seria a rede do Ministério em Brasília, não? Em Brasil. E bueno, em relação, isso para começarmos assim nossa pequena charla, em relação à diplomacia em geral, e me alegra muito que esteja aqui Rodrigues Pupo, porque em sua charla, que creio que a maioria estava aqui e assistiu, foi maravilhosa. O título era Como enfrentamos os conflitos los uruguaios. Já estava muito atenta e estava incluso sentada acá adelante, e como todo lo que Pupo falava, Rodrigues Pupo falava, era como que me hacía eco adentro de mim. Eu cheguei a comentar-lhe como que me ressonava, não? Que ele falou de conflitos e soluções de uma forma super interessante. O tema e a maneira como ele apresentou a nós outros esse tema. Pero eu le escuchava e hacía como relacionava a la diplomacia, porque entre muitas coisas, as coisas diversas de que é a diplomacia, para mim é basicamente a solução pacífica de conflitos, ou seja, uma búsqueda, um caminho, ou poderíamos dizer um instrumento a ser utilizado nesse caminho de búsqueda pela paz. E pensando isso, também, e que vimos na charla de Rodrigues Pupo, conflitos temos em todos os níveis da vida, familiar, profissional, não? E há que buscar uma solução. E na búsqueda dessa solução de uma maneira pacífica, então entraria o que é a diplomacia. A pergunta, ou o que eu penso, o que é a diplomacia. A pergunta é como. Então, aí entramos em um campo de que todos seres humanos somos, não? E que vamos carregando a lo largo de nossas vidas o que chamo de uma mochila
com crenças, valores, experiências, aprendizagens. E vamos formando-nos, não? Quando chegamos a um encontro com o outro, a maioria das vezes nos olvidamos que o outro chega com sua mochila cargada também. Pero, e na maioria das vezes, as coisas que o outro traz em sua mochila não coincidem com as que nós outros cargamos. Não? Então, é nesse encontro, desencontro e de conflito, como solucionar? Me permito aqui dar um exemplo personal, que eu fui desde niña em la família, com primos, com primas, com os companheiros, em la escola, colégio, em todos os níveis, universidade, em el trabalho, quando havia que elegir ou como vamos a jogar, ou que juguete utilizar, ou que decisão tomar quando o grupo era como adolescência, adulto. Me acordo que eu sempre era lá que tentava fazer que um escuchara ao outro para elegir o juguete ou chegar a uma decisão que atendera a los interesses do outro. Então, mais tarde pensando, não, posso dizer que já tinha uma atitude diplomática, sim, ser diplomática, evidentemente, sem sequer pensar em diplomática, com essa búsqueda de um concílio, com essa... Eu sinceramente queria que as coisas se solucionaram de uma maneira harmônica. Esse era meu desejo, não? Então, isso nos acompanha, veio toda a vida, uma vez que conflitos temos, e temos que buscar uma solução. Né? Pero, quando pensamos em diplomacia, em geral, pensamos em lo mais macro, eu diria, del macro, que são as relações entre nações, relações entre países. Pensamos em isso, que isso é a diplomacia. E é também, e é isso, não? Então, aqui, a partir desse ponto, hablo um pouquinho de como, em Brasil, que foi o que falamos em Itamaraty, uno se prepara para justamente exercer essa função. Aí é nesse nível macro, um nível mais formal, não? Quando um brasileiro tem interesse em trabalhar na diplomacia, em trabalhar no serviço exterior do Brasil, só há uma maneira, um concurso público. Esta é a única maneira de começar seu caminho nesta direção. Podem inscrever-se nesse concurso brasileiros que tenham já uma carreira diplomática concluída. Esse é um requisito básico para poder inscrever-se. O concurso tem duas fases, uma de conhecimentos generais, também eliminatória, cultura general, e a segunda fase já mais de conhecimentos mais específicos de direito, economia, história, geografia, idioma português e outros idiomas. Então, aqui seguimos. Bueno, a verdade será parte de los conflitos. Vou ver. Essa da diplomacia como solução pacífica de conflitos, e chegamos nesse ponto que é: se hace o concurso, se o candidato é aprovado, empieza um curso de preparação no Instituto Rio Branco. Instituto Rio Branco, acá. Foi fundado em 1945, né, e recebe o nome de Rio Branco em homenagem ao barão de Rio Branco, José Maria da Silva Paranhos Júnior, que foi diplomático, advogado, político, ademais historiador e geógrafo, e ministro de Relações Exteriores de Brasil
desde o ano 1902 a 1912, um largo período, cambiava governos e manteniam ao Barão de Rio Branco como ministro de Relações Exteriores por el trabalho que venia realizando. Ele é o patrono da diplomacia brasileira e lo temos como um exemplo de uma diplomacia que ele exerceu uma atividade pacífica. Tanto é que também se conhece ao Ministério de Relações Exteriores como a Casa de Rio Branco. É tanto o apreço que se tem que também se menciona o Ministério como a Casa de Rio Branco. Então, o aluno que está começando nesse caminho do serviço exterior, ele vai ter 2 anos de curso preparatório. Todavia não começa a trabalhar. É uma preparação de 2 anos e nessa preparação recebe conhecimentos, profundiza seus conhecimentos. Os docentes do instituto são acadêmicos, são diplomáticos e também os alunos recebem autoridades internacionais, acadêmicas e diplomáticos para encontros, para charlas e também para classes durante esses 2 anos. Terminados os 2 anos, não significa que ele vai começar seu trabalho. Ele tem que ser aprovado nesse curso no Instituto Rio Branco. Se aprovado, aí sim começa seu trabalho em Brasil, que pode ser desde o gabinete, desde uma assessoria ao ministro, ao canciller, hasta uma área administrativa. Se pressupõe que, ao terminar o curso, ele está preparado para desempenhar qualquer função, pero empieza, em realidade, sua experiência como terceiro secretário em la carreira. Só depois de 2 ou 3 anos trabalhando em Brasil é que pode candidatar-se a um trabalho no exterior. Tá? Então, esta seria o início do caminho de um diplomático brasileiro. Tá? E a estrutura do Ministério no exterior, creio que a maioria conhece, porque se ela é igual a los demás países, que se compõe de uma embaixada, uma representação diplomática ou um consulado. O que diferencia um país do outro são os seus mecanismos de trabalho, as diretrizes que cada país dá a sua embaixada, a seu consulado, sua representação diplomática. A diferença, a embaixada suele estar em las capitales, la embajada suelen estar em las capitales de los países onde se instala a embajada, é responsável por toda a relação bilateral de todos os temas políticos, econômicos, todos os temas, com o governo do país onde está a embajada. E a estrutura da embajada para Brasil, né, segue a estrutura do Ministério, de uma forma reduzida, evidentemente, pero com setores que vão responder ou interrelacionar com o governo do país em todas as áreas, econômica, política, cultural, educacional, consular. E o jefe de uma embajada em Brasil é sempre um embaixador de carreira. Não há outra possibilidade, por lo menos hasta agora, vamos a ver, pero hasta agora sempre é um diplomático de carreira, ou seja, que isso, todo este caminho, empieza a trabalhar como terceiro secretário, anos a segundo, anos a primeiro, anos a conselheiro, mais anos a ministro de segunda classe,
hasta chegar a ministro de primeira classe, que é o embajador que pode estar como habilitado a chefiar uma embajada. Isso em Brasil. Depois temos a representação diplomática, que o próprio nome se define. É uma representação delante de um organismo internacional, que vai tratar de los temas desse organismo internacional, como, por exemplo, representação de Brasil ante ONU, representação de Brasil ante Mercosul. Então, se trata de los temas específicos e se vai instalar em la ciudad que seja a sede desse organismo internacional. Tá? Depois temos, para onde podemos trabalhar, é um consulado. Consulado trata de temas consulares, temas que são específicos ou necessidades específicas da comunidade brasileira residente no país que se instala o consulado. Também é sua finalidade atender a los brasileiros que estão em viagem, turismo, que estão fazendo um pequeno curso, participando de algum congresso. Então, também é responsabilidade do consulado apoiar, atender, apoiar e proteger a los brasileiros nessa situação, ou de residência, ou que estejam de passo por el país onde está instalado o consulado. E, además, também atende estrangeiros que desejem ir a Brasil ou necessitem ir a Brasil por alguma razão, então, e necessitam uma visa. Então, também é tratado no consulado. A estrutura de um consulado, então, é diferente por sua especificidade, é diferente da embajada. Em um consulado, vamos a ter o cônsul, que é o jefe, o vice-cônsul, e os setores seriam de passaportes, que é a que cuida da documentação, um setor de registro civil, que vai tratar de nascimento, casamento de brasileiros que estejam no exterior, e actos notariais, que seria como uma escribania em Brasil funcionando no exterior. Trata de poderes, declarações que os brasileiros necessitam. Um outro setor, sempre, que é de assistência a los brasileiros. Então, essa é a estrutura. Então, dou dois exemplos, não? Um exemplo, por exemplo, Espanha, que foi o último trabalho que eu hice em um consulado. Em Espanha temos a embajada em Madrid, um consulado em Madrid, um consulado em Barcelona. E antes assim dizer que o que determina a abertura de um consulado ou não é a quantidade de brasileiros nesse país. Tá? Então, se há uma necessidade, haverá um consulado. Embajada sempre. Se não há um número muito grande de brasileiros, não se queda desatendido. Será atendido por um setor consular que estará na estrutura da embajada. Tá? Pero o objetivo do setor consular ou um consulado é atender, apoiar e proteger os brasileiros no exterior. Então, seguindo com o exemplo de Espanha, embajada, dos consulados, e em Espanha contamos com uma outra situação de apoio, que são os consulados honorários. O que vem a ser um consulado honorário, em geral, um nacional do país, no caso seria um espanhol, que tem apreço por Brasil, por exemplo, que tem interesse em ajudar ao Brasil, se apresenta com essa disposição de ajuda, de ser um cônsul honorário, se envia a Brasília e ele é designado um cônsul honorário. O nome já habla, quer dizer, não há nenhum gasto para o Brasil. Seu trabalho é honorário, pero de grande apoio. Pode dizer por experiência própria que se arma uma rede, como há em Espanha,
que temos cônsul honorário em La Coruña, em Santander, Málaga, Sevilha, Granada, Tenerife e Las Palmas. Ou seja, isso nos ajuda que determinadas ações, não todas, porque eles não têm uma autonomia, podem, digamos, apoiar, mas através deles, de los consulados, podemos atender brasileiros que estejam em Tenerife, em la isla, que estejam em Las Palmas, sem a necessidade de trasladar-se hasta Madrid, às vezes por uma informação, uma orientação. Então, hacemos não diretamente com o brasileiro, mas ele vai ao consulado honorário, hacemos uma videochamada na prática, bem prática, com isso, a maioria das vezes, solucionamos a dificuldade desse brasileiro. Então, essa é a rede espanhola. Em Uruguai, temos a Embajada em Montevideo, Consulado em Montevideo, representação do Brasil ante a LAD e Mercosul, e não temos cônsules honorários, mas sim temos mais consulados. Temos consulado em Chuí, consulado em Rivera, vice-consulado em Artigas, vice-consulado em Rio Branco. Então, esta rede é variável de acordo com a situação do país. Não? As atividades, digamos que esta ajuda que se pode dar no consulado, capaz não imaginemos qual seja, pero em casos de acidente, falecimento, em caso de brasileiro a quem não é permitida a entrada no país, que se quede no aeroporto, a brasileiros que estão na cárcel, também se lhe dá a assistência, em caso de uma calamidade, que tenha que incluso evacuar a los nacionais, a los brasileiros. Então, são atividades que capaz desconhecidas, pero que estão dentro de las atribuições de um consulado. Tá? Essas atividades do consulado são bastante sensíveis, porque a decisão que se toma vai cambiar ou não a vida de uma pessoa. Uma pessoa que está em la cárcel, que está em um aeroporto, então você vai cambiar sua vida pendente deste apoio, dessa ajuda que podemos dar. Evidentemente que há coisas que podemos fazer e outras coisas que não podemos fazer. Por exemplo, se a um brasileiro não lhe foi permitida a entrada no país, no país que seja, não vamos poder fazer nada. Nada no sentido de que a autoridade de imigração é soberana. Decidiu que aquele cidadão não pode entrar a seu país. Pero sim, o que podemos fazer é conter e atender a esse brasileiro e ver quais são suas necessidades, capaz um medicamento, se quedará no aeroporto hasta volver a Brasil. Pero podemos sim dar essa assistência, pero não podemos fazer mais que isso. Se um brasileiro está em la cárcel, não significa que uma visita vai ser com que ele não cumpra lo que tem que cumprir. Pero há coisas que sim. Então, são duas coisas assim que recomendamos sempre. Ao brasileiro que vai ao exterior com o propósito de residir, que ao chegar ao país, haga sua inscrição no consulado. Não importa sua situação, legal ou ilegal, isso não nos corresponde. És um brasileiro se necessitar ajuda, comprovando que és brasileiro, e se a ajuda, se é possível, se vai dar a ajuda. Então, essa é uma recomendação que sempre damos a los brasileiros. E a los funcionários, a los que trabalhamos, nós outros que trabalhamos em um consulado, temos como uma norma, uma diretriz. Ao brasileiro que chega ao consulado, temos a obrigação de fazer todo o possível. Não fazer
lo que no es permitido y que pueda comprometer a uno o comprometer, lo peor todavía, a la institución que estamos representando. Eso es como una regra, ¿no? Hasta aquí, digamos, la conformación del servicio exterior en el servicio brasileño en el exterior, con sus funciones, más o menos sus características, ¿tá? E agora me permito que estava comentando, não sei, com Jorge ou Graciela, que ao pensar a charla de hoje, essa conversação assim nossa, me surgiu uma reflexão absolutamente nova e que me gostaria compartilhar com vocês. É uma reflexão nova. Que eu comecei a pensar em meus dois caminhos de vida, por dizer. O caminho da diplomacia, que já cerré, para mim, era um caminho como cerrado, formalmente cerrado, não? E o outro caminho, que eu estou transitando no momento, que é o caminho aberto, é o caminho da psicologia transpersonal. Tá? Então, começando esses dois caminhos, eu digo, bom, têm algo em comum. Tá? E comecei a reflexionar sobre isso. A psicologia transpersonal, vou dar assim como um pantallazo, assim rapidito, porque da reflexão, a psicologia transpersonal surge como a quarta força psicológica. Psicoanálise, que trabalha com o inconsciente, depois a psicologia condutivo-conductual, que é os comportamentos observáveis e o entorno e a resposta do indivíduo a esse entorno, seja, ela trabalha com a conduta. A terceira, seguindo assim a ordem de que apareceu, não de importância, todas elas são, que surgiu, a psicologia humanista, que vê o indivíduo de uma forma, humanista, que vê de uma forma holística, vê o indivíduo já como um todo. E surge como quarta força, que é a que transito agora, a psicologia transpersonal. Como o nome já habla por si, transpersonal. Ella vai mais allá del personal. Uma mirada da psicologia transpersonal vai mais allá do personagem que capaz todos nós representamos, não? Nos compomos essa formação, mais allá do personagem e da identidade limitada de cada um. Diria que ela não se queda no conflito superficial. Tá? Ela busca compreender no entramado invisível de lo que genera e sostiene um conflito. Capaz lo que eu chamei de mochila, lo que cargamos. Não? Ela busca ler mais allá de las palavras. Não? E também é a capacidade de buscar um encontro em meio à diferença. Essas, em geral, seriam o que eu sinto que é a psicologia transpersonal. Então, pensei, que une as duas, que une esses meus dois caminhos, não? Então, pensei, ambas buscam um bem comum, não desde a imposição, não? Pero sino desde uma escuta profunda e consciente. Ambas requerem como dizer, um desapego do personagem, um desapego desse personagem que quer sempre ter razão, que quer convencer e que quer convencer ao outro, convencer e vencer. Então, as duas encontrei, digamos, esse denominador, essas duas coisas comuns entre um caminho terminado e um caminho que eu estou abrindo. Por algo será. Não? Tenho que profundizar a reflexão, porque é nova, pero no contexto quise compartilhar com vocês. Tá?
E para terminar essa pequena, esse como relato, esse é Rio Branco, isso figura é o patrono, a psicologia transpersonal, que vai mais allá do personagem. Perdão, é essa. É deixar então, para terminar, duas coisas, não? Uma é algo muito útil, eu considero, pelo menos, que sempre dou como conselho a familiares e amigos que me contam, quando vou fazer um viagem, vou a Madrid, vou a Paris, vou a Bangkok, seja onde seja. E eu pergunto se já têm o telefone e a direção do consulado ou da embajada. Já hago isso como automático, porque sei que será um ponto de apoio. Uno nunca sabe o que vai passar em um viagem, em alguma coisa. Então, ter isso junto com o seguro de viagem, assim, também, porque não olvidar que o consulado e o setor consular em uma embajada estão para atender, apoiar e proteger, no caso do Uruguai, a uruguaios, não? Não olvidar que uma embajada e um consulado é um pedacito de nosso país no exterior. Então, se estamos allá, o ponto de apoio é um de los dois, um consulado ou uma embajada. E, sem dúvida, posso dizer por experiência, estão para atender isso. E a outra que me gostaria de deixar, eu creio que está vendo, é essa imagem, porque me parece super significativa. Será um 6? Será um 9? La verdade que a resposta, os dois estão corretos. Os dois estão corretos. A resposta está pendente de la mirada de um e de outro. Ou seja, pendente do lado de la mesa que vamos a estar. Então, para mim é importante, nesses encontros ou desencontros, não olvidar que o outro sempre vem com a mochila, tem suas convicções, tem seus valores, o que pensa que é melhor, igual que eu, não? Então, se estamos um delante do outro, importante não olvidar, não vê-lo como um inimigo, porque ele está desejando exatamente o que eu desejo, não? Eu desejo o melhor para mim, ou o melhor para o país que eu represento dentro de lo que vou trazendo nessa mochila, não? Então, não olvidar isso. E aí chego ao que me parece que são claves para uma negociação pacífica e chegar a uma solução, em consequência, também pacífica e de acordo, que é conhecimento do outro, empatia com o outro e respeito por el outro. Então, eu creio que essas três coisas são assim básicas em qualquer negociação. Aí, um macro conflito de relações internacionais, um micro conflito que seja familiar, ter estas três chaves em la mano. Então, aí eu creio, é minha crença e me gostaria seguir crendo, que pode ser muito romântica e estar bastante fora da realidade. Eu conosco a realidade, mas eu quero crer que se pode. Eu creio que ou em algum momento se poderá chegar sempre a negociações pacíficas, e por isso, quando que foi, né, a razão da charla el Itamaraty, não só el Itamaraty, mas me vino a diplomacia como um instrumento, um caminho para a paz, tendo algumas observações ou observando algumas coisas. Então, muitas graças por la atenção ao portunhol. Muchísimas gracias.